paz do Senhor, meu amado. Bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos. Ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós estamos já na parte mediana, mais ou menos no meio desta primeira parte da carta de Paulo, da segunda carta de Paulo, que vai até o capítulo 9. E hoje nós vamos estudar então o final do capítulo 4 e já damos início ao capítulo 5. Bom, o que é que Paulo trata aqui desta parte do verso 13 até o 15 do capítulo 4 e depois na sequência? Um primeiro momento é a fé. A fé de Paulo era sublime. Paulo diz que a fé em Deus que ele tinha é igual à fé do salmista. E ele diz lá no Salmo 116:10, crer e falar em meio ao sofrimento. Deus ressuscita Jesus dentre os mortos. E Paulo tinha fé de que ele também seria ressuscitado com Jesus lá na parousia, na segunda vinda de Cristo. A ressurreição de Jesus, portanto, nós vimos isso num vídeo anterior, ele é a primícia da ressurreição. Lá em 1 Coríntios está escrito isso, né? Que a ressurreição de Jesus a ressurreição é a primícia das ressurreições. Porque a ressurreição não é um fim, ela é, na verdade, uma forma de se alcançar a imortalidade, a vida eterna. Só que esta vida eterna não é vida eterna em qualquer lugar, não. É uma vida eterna no reino de Deus, na presença de Deus. Então, como Jesus ressuscitou, ele foi primícia. Todos os que creem nele vão ressuscitar também. E vão ressuscitar para quê? Vão ressuscitar para morar no reino de Deus, na sua presença. Todos os seus trabalhos, todo o seu sofrimento, toda a sua aflição, tudo que Paulo passa, para ele não é nada. É leve, é momentânea. Tudo bem, o sofrimento ali, naquele momento de sofrimento, pode ser pesado, mas para quem tem em mente, para quem tem na vista um futuro, isto é pouca coisa. Sabe por quê? Porque ele está comparando esta aflição, este sofrimento, com a glória eterna que ele terá quando for ressuscitado na presença de Deus. Lá ele estará diante da glória de Deus. Então ele pode experimentar esta graça de Deus, sendo liberto de todas as aflições, sendo liberto de todos os sofrimentos, sendo liberto de todos os trabalhos, porque ele está trabalhando por algo que é superior a isso que está acontecendo agora. Paulo, quando ele desempenha o seu ministério, fica muito claro, é um exemplo para nós. Ele tem duas coisas em mente: o amor por aqueles pelos quais ele está trabalhando no seu ministério, o amor pelos convertidos, o amor pelos irmãos e a glória de Deus. A glória de Deus maior do que o amor por eles, né? Ou seja, a glória de Deus é o fim de tudo. E ele faz por amor. Ele não faz porque ele é obrigado. Ele faz porque ele
ama, exatamente porque ele conhece a verdade. E ao conhecer a verdade, ele se sente impelido de fazer aquilo, porque é por amor. Ele não desanima. Ele não desanima. Por que ele não desanima com tanta gente contra ele? Com tanta coisa que falam contra ele? Por tudo que fazem contra ele? Por todos os açoites, as varas, os flagelos, a fome, o frio. Por que ele não desanima? Ele não desanima, meu amado, porque o ministério que ele recebeu é grande. Porque o trabalho que foi dado às suas mãos é grande. Ele entende a importância disso para a glória de Deus. E ele entende a necessidade disso por amor àqueles com os quais ele trabalha. Portanto, estas duas coisas fazem com que ele não pare, com que ele se mova sempre para frente, com os olhos lá na frente, na linha de chegada, na vitória. As perseguições alcançavam o seu corpo? Sim, sim. Fome, sede, frio, fome, né? Aflições de varas, de naufrágios, uma série de coisas. Tudo isso debilita o corpo? Claro que debilita. Nós, quando temos uma dorzinha, a gente já se sente mal. Imagina as coisas pelas quais Paulo passou. Por 2 vezes, ele quase que foi tido como morto. Né? A pedrada e naufrágios, isso e aquilo. Mas tudo isso fortalecia Paulo por dentro, fortalecia o seu coração, fortalecia a sua vontade, fortalecia as suas emoções, os seus pensamentos, os seus afetos. Ele era persistente, constante, fiel no amor a Deus, no amor às pessoas. Ele comparava todas essas aflições com o caráter eterno, com a situação eterna que ele teria para frente, com a glória que estava reservada quando ele terminasse a carreira. Paulo via as suas aflições como sendo leves, como sendo momentâneas. Por quê? Porque ele tinha lá na frente um foco, uma meta, um objetivo, que era a glória de Deus. Compartilhar a glória através desta identificação, né, era o que Paulo fazia. Paulo compartilhava isso, Paulo sofria como Jesus sofreu enquanto ele estava aqui pregando a sua mensagem. Ou você acha que Jesus não passou fome, Jesus não passou frio, Jesus foi atacado, foi vilipendiado? Quiseram matar Jesus mais de uma vez e chegaram a matá-lo crucificado na cruz quando chegou o momento certo. Então todos esses sofrimentos e aflições que Jesus passou, Paulo também passa. Ele compartilha isto, porque ao compartilhar essas fraquezas, essas aflições, esses sofrimentos, ele sabe que estará compartilhando também no passo seguinte a comunhão na glória do Senhor, na ressurreição. Se ele vai até o fim do sofrimento, é porque ele vai até o fim lá na glória, no reino de Deus. O seu coração, né, ele se firma não pelo que ele vê. Né? No verso 7 do capítulo 5 diz
andamos por fé e não por vista. Não é aquilo que ele está enxergando, mas aquilo que é invisível, que é dado pela fé. O contraste aqui de Paulo é entre o que agora é visível e aquilo que ainda não está visível, mas que nós veremos a seu tempo. Amado, quando nós passamos por aflições, sofrimentos, tristezas e todo o trabalho, nós não estamos enxergando as coisas pelas quais nós estamos passando, mas nós estamos enxergando pela fé aquilo que virá lá na frente, o nosso galardão lá na frente. E é isso que movia Paulo e é isso que tem que nos mover. Sabe uma coisa interessante? É que os judeus daquela época de Paulo, eles tinham uma crença. Eles achavam que a era messiânica, quando o Messias viesse, veria uma aflição grande. E o povo de Deus passaria por uma aflição. E eles chamavam isso de dores de parto do Messias. Ou seja, é para quando o Messias estava vindo, são as dores que o povo sofreria. As aflições dos últimos dias, né, são as dores de parto dos novos dias, da nova aliança. Então as coisas estavam próximas de serem reveladas? Sim, elas estão próximas do dia da revelação. A sua segunda vinda, a parousia. E aí nós vamos ver face a face. Aí nós vamos ver, não como num espelho, mas nós vamos ver como as coisas são realmente. O mundo vindouro, inclusive o nosso corpo, Paulo já havia explicado isso, ele é eterno e ele é incorruptível. O nosso corpo hoje, esse corpo carnal, ele será destruído na morte. Nós vamos degenerar, nós vamos nos desmanchar, porque é carne. Mas nós não somos só isso. Paulo fala, nossa casa terrestre. O que é a nossa casa terrestre? O corpo humano. É essa casa que a gente habita agora. Mas isso não é tudo, isto não é o final. Haveremos de ressuscitar. E aí, quando ressuscitarmos, haverá um corpo novo. Então, este é o edifício feito sem mãos. Não foi uma mão humana que fez isso, foi uma mão espiritual, que é o corpo ressurreto. Alguns acham que é o corpo ressurreto do próprio Jesus. Outros dizem que é o corpo ressurreto nosso ressurreto, porque participamos do corpo ressurreto de Jesus. Como ele ressuscitou, nós também havemos de ressuscitar, e aí haveremos de ter um outro corpo, um corpo de ressurreição. Portanto, uma carne, uma casa terrestre e um espírito, um edifício sem mãos, um corpo ressurreto. O que se espera do dia dessa revelação é essa redenção do corpo. O corpo será redimido, ele será libertado. Nós haveremos de ressuscitar. E diz Paulo que nós, nesse momento, gememos. Gemer, por que gemer? Porque nós aspiramos um novo corpo. Nós aspiramos nos revestir de uma outra habitação, de uma habitação celestial. Ele fala em nudez. O que é essa nudez? É nudez da alma desencarnada. O corpo celestial, vai livrar isso tudo, porque nós seremos revestidos. Vestir um vestiário extra, recobrindo o que já está usando, um vestuário extra,
recobrindo aquilo. Paulo usa essa metáfora. Ou, num outro sentido, uma coisa que devora a outra, ou uma coisa que absorve outra, transformando o corpo carnal num corpo celestial, num corpo espiritual, num corpo ressurreto. A primeira deixa de existir como era, como nós somos hoje, como você se vê diante do espelho. E isto, né, esse corpo, vai ser absorvido, vai ser transformado por uma outra coisa, o mortal absorvido pelo vital, pelo de vida, né? Não mais um igual, um diferente. Portanto, ele almeja essa transformação do seu corpo, para que seja o corpo ressurreto, glorioso de Cristo. Né? E ele fundamenta isso no penhor do Espírito. O Espírito é uma garantia de redenção, uma garantia de ressurreição num corpo novo, porque Cristo foi as primícias. Né? Ora, amados, Paulo entendia que parte do processo para preparar este futuro, esse corpo diferente, essa participação da glória, aquilo que virá ainda, é participar do sofrimento no presente. Paulo entendia isso, como aconteceu com Jesus. Então, enquanto estamos neste corpo, nós não estamos enxergando a Deus, porque ninguém que viu a Deus vive. No sentido de estarmos, né, separados, no sentido físico, nós não estamos na presença de Deus face a face. Nós estamos espiritualmente na presença de Deus. Nos colocamos na presença de Deus, diante de Deus. Mas nós só podemos alcançá-lo mediante a fé, mediante essa ressurreição, mediante a segunda vinda de Cristo, quando nós seremos ressurretos e iremos, né, aí sim, a presença eterna da glória de Deus. E aí nós vamos vê-lo como ele é. E aí nós lembramos de 1 João, a primeira carta de João 3:2. Ainda, finalmente, em relação à fé, Paulo não sabe quanto tempo nós viveremos no corpo físico. Não dá para determinar, não dá para saber. Só quem sabe disso é o Senhor. Mas enquanto nós estivermos neste corpo físico, nós temos que tomar o cuidado de andar, de ter um comportamento que agrade ao Senhor. Por que isso? Porque nós haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Quem nós? Todos nós. Os que fazem o bem e os que fazem o mal. Porque haverá um dia, meu amado, que nós estaremos diante do tribunal de Cristo e seremos julgados. Né? Nada do que nós fizermos por nós mesmos vai valer para nos justificar. Não. O que valerá para nos justificar? A fé que nós temos em Cristo. Porque é Ele que nos justificou, é Ele que nos redimiu, Ele nos salvou. E aí tudo que nós fizermos de bem, no sentido de cumprir os seus mandamentos, fazermos uma obra no sentido de cumprirmos os mandamentos, isto sim, de andarmos nos seus caminhos, isto sim, isto será galardão para nós. Neste tribunal, né,
todas as vidas, todos os ministérios, o Senhor vai pegar a sua vida, o Senhor vai pegar o seu ministério e Ele vai escrutinar. Ele vai olhar detalhe por detalhe. E aquele que agiu com fidelidade será para a vida eterna. Aquele que não agiu por fidelidade, aquele que agiu em desobediência, em rebelião, em pecado, será para a eterna perdição, para a morte eterna. É isso que será observado? Sim. E isto, meu amado, é muito sério. Por quê? Porque nós devemos de prestar contas das nossas ações, recebendo ou o galardão ou a penalidade, segundo o nosso viver, pela eternidade. Amém, amados? Bons estudos.